Você já parou para pensar sobre os diferentes tipos de seres celestiais que povoam o reino de Deus? Qual é a verdadeira diferença entre anjos, serafins, arcanjos e querubins? Você sabia que cada um deles possui uma função única e uma importância crucial na administração divina do universo? Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás dessas figuras fascinantes e espiritualmente poderosas. Prepare-se para uma viagem que vai além do que você já ouviu. Vamos explorar como os anjos, com suas mensagens, se comparam aos serafins, os guardiões ardentes da santidade divina. Veremos como os arcanjos, líderes de batalhas celestiais, se destacam em seus papéis de comando. E ainda, revelaremos o papel enigmático dos querubins, os protetores da presença sagrada de Deus. Se você acha que conhece tudo sobre esses seres celestiais, pense novamente. Vamos mergulhar em detalhes bíblicos surpreendentes e descobrir como esses seres celestiais influenciam a nossa vida e a nossa fé. Fique conosco e prepare-se para ampliar sua visão sobre o que está além dos céus. Para começarmos nossa jornada através das esferas celestiais, é essencial que entendamos a figura dos anjos, esses seres que estão frequentemente presentes na narrativa bíblica, desempenhando papéis cruciais no cumprimento da vontade de Deus. A palavra anjo tem origem no grego angelos, que literalmente significa mensageiro. Essa definição não é apenas uma referência a um título, mas também a função central que esses seres exercem: transmitir as mensagens divinas entre Deus e os homens. Os anjos são mencionados em toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, e sua presença é sempre associada à intervenção direta de Deus nos assuntos humanos. Eles são retratados como seres espirituais poderosos, mas ao mesmo tempo humildes, cuja única missão é servir ao Criador. Um exemplo clássico de sua atuação é encontrado no livro de Gênesis 18 de 1 a 15, onde 3 anjos visitam Abraão para anunciar o nascimento de seu filho Isaque e para discutir o destino das cidades de Sodoma e Gomorra. Esta narrativa ilustra a importância dos anjos como portadores de notícias significativas e muitas vezes como agentes da justiça divina. Outro exemplo icônico é o relato em Daniel 6:22, onde Daniel é lançado na cova dos leões, mas é protegido por um anjo enviado por Deus, que fecha a boca dos leões, salvando-o de uma morte certa. Aqui, vemos os anjos como protetores, cumprindo a vontade de Deus ao preservar a vida de seus servos fiéis. No Novo Testamento, a presença dos anjos continua a ser fundamental. Em Lucas 1 de 26 a 38, o anjo Gabriel, talvez o mais conhecido mensageiro de Deus, aparece para Maria para anunciar o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Esta visita não foi apenas uma comunicação divina, mas um momento que mudou o curso da história humana. Gabriel não apenas trouxe uma mensagem, mas também encorajou e confortou Maria, preparando-a para o papel mais importante de sua vida. Os anjos também desempenham papéis vitais em outras passagens, como na ressurreição de Jesus, onde anjos aparecem para anunciar a sua vitória sobre a morte, Mateus 28 de 2 a 7, e no livro de Apocalipse, onde eles são mostrados executando os juízos de Deus sobre a terra nos tempos finais, Apocalipse 8 de 6 a 13. Além de mensageiros, os anjos são também guardiões dos filhos de Deus. Em Salmos 91 versículos 11 e 12, lemos: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Esse texto revela a função protetora dos anjos, assegurando que o povo de Deus esteja sob constante vigilância celestial. Os anjos, portanto, não são apenas emissários, mas também guerreiros, protetores e adoradores que servem diante do trono de Deus. Eles são uma parte integral do plano divino, executando ordens que envolvem a criação, a redenção e a justiça de Deus. Como servos de Deus, eles nos ensinam sobre a importância da obediência, da humildade e do zelo em cumprir a vontade divina. E assim, à medida que aprofundamos nosso entendimento sobre esses seres celestiais, percebemos que os anjos, em sua essência, são reflexos da majestade e da glória de Deus, e suas ações no mundo são manifestações do amor e do poder divinos. Eles nos lembram que, embora invisíveis, estão continuamente ativos, operando em nome do Deus Todo-Poderoso, seja para trazer mensagens de esperança, para proteger os justos,
ou para executar a justiça divina. Seguindo nossa exploração celestial, chegamos aos serafins, uma classe de anjos que ocupa um lugar único e sagrado no céu. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa ardente ou queimando, refletindo sua natureza intensa e pura. Os serafins são descritos de maneira impressionante no livro de Isaías, capítulo 6, onde o profeta tem uma visão do trono de Deus. Isaías 6 de 1 a 7 nos fornece uma imagem vívida dos serafins. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Esses seres não só estão em constante adoração diante de Deus, mas também servem para proteger a santidade de sua presença. O papel dos serafins é profundamente ligado à adoração e à santidade. Eles proclamam o caráter eterno de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa declaração tripla do santo enfatiza a perfeição e a separação de Deus de tudo que é impuro, revelando o papel dos serafins como guardiões da pureza divina. Os serafins são descritos como seres com uma aparência gloriosa e aterrorizante ao mesmo tempo, com suas múltiplas asas e a chama ardente que reflete a pureza e a santidade de Deus. Sua função principal é adorar e reconhecer a grandeza de Deus, e seu canto incessante é uma expressão da reverência e do temor de Deus. Essa visão mostra a majestade de Deus e a importância de manter a santidade e a pureza na presença divina. Além disso, em Isaías 6 versículos 6 e 7, um serafim pega uma brasa viva do altar e a toca nos lábios de Isaías, purificando-o e preparando-o para sua missão profética. Isso simboliza a purificação necessária para estar na presença de Deus e serve como um exemplo de como a santidade de Deus também traz purificação e preparo para aqueles que são chamados para servi-lo. Passamos agora para os arcanjos, uma categoria de anjos que desempenham papéis de liderança e comando no exército celestial. A palavra arcanjo vem do grego archângelos, que significa anjo principal ou chefe dos anjos. Os arcanjos têm uma posição distinta na hierarquia dos céus e são mencionados na Bíblia como líderes e defensores do povo de Deus. O arcanjo mais conhecido na Bíblia é Miguel. Ele é descrito como um guerreiro e defensor do povo de Deus. Em Judas 1:9, vemos Miguel disputando com o diabo pelo corpo de Moisés, uma cena que ilustra sua função de protetor e defensor contra as forças malignas. Miguel é uma figura de liderança e resistência espiritual, e sua presença é um símbolo de proteção divina. Em Daniel 10:13, Miguel é mencionado como um dos primeiros príncipes, que veio em auxílio a Daniel após um longo período de oração e jejum. Ele combate as forças do mal que impedem as respostas às orações de Daniel, mostrando sua importância na batalha espiritual que ocorre nos reinos invisíveis. Em Daniel 12:1, Miguel é descrito como o grande príncipe que protege os filhos do seu povo, evidenciando seu papel como guardião e líder espiritual. Além disso, em Apocalipse 12 de 7 a 9, Miguel lidera os anjos na batalha contra o dragão, que é identificado como Satanás, e seus anjos. Essa batalha celestial resulta na expulsão de Satanás do céu para a terra, marcando uma vitória significativa para o reino de Deus e estabelecendo a autoridade de Miguel como um comandante dos exércitos celestiais. Os arcanjos, como Miguel, não apenas protegem e defendem, mas também desempenham papéis decisivos nos eventos celestiais e terrenais. Eles estão envolvidos em batalhas espirituais, liderança e na execução da vontade divina, demonstrando o poder e a autoridade que Deus concede a esses seres superiores. Finalmente, vamos explorar os querubins, uma classe de anjos que são conhecidos por sua majestade e função de guardiões da santidade divina. A palavra querubim tem raízes que podem sugerir proteção e vigilância, e esses seres são descritos em várias passagens bíblicas com características únicas e significativas. Os querubins são mencionados pela primeira vez em Gênesis 3:24, onde Deus coloca querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida no Jardim do Éden, após a queda do homem. Essa função de guarda representa a separação entre a humanidade caída e a eterna presença de Deus, simbolizando a necessidade de proteção da santidade divina. Em Êxodo 25 de 18 a 22,
Deus instrui Moisés a fazer 2 imagens de querubins de ouro para cobrir a Arca da Aliança. Estes querubins são colocados nas extremidades do propiciatório, e suas asas estendidas simbolizam a proteção e a presença de Deus sobre o povo de Israel. Este local é considerado o lugar de encontro entre Deus e o homem, e os querubins representam a santidade e a majestade de Deus. No livro de Ezequiel, os querubins são descritos com um detalhamento impressionante. Em Ezequiel 1 de 5 a 14, eles são descritos como tendo 4 rostos e 4 asas, e suas figuras são associadas a uma aparência gloriosa e complexa. Eles são apresentados como seres que estão próximos ao trono de Deus, demonstrando uma função de guarda e adoração. A descrição de Ezequiel revela que os querubins são envolvidos em uma dinâmica celestial de movimento e adoração. Eles têm a capacidade de se mover em qualquer direção sem se virar, simbolizando a onipresença e a vigilância constante de Deus sobre toda a criação. Os querubins, com suas diversas características e funções, são os guardiões da santidade de Deus e refletem a profundidade e a riqueza da presença divina. Eles são os defensores da pureza e da justiça de Deus, e sua presença destaca a importância de manter a integridade da santidade divina no meio do seu povo. À medida que exploramos as diferentes categorias de seres celestiais, anjos, serafins, arcanjos e querubins, vemos como cada um tem um papel distinto e vital no plano divino. Os anjos são mensageiros, trazendo as palavras e ordens de Deus para a terra. Os serafins, com sua adoração ardente e pura, guardam o trono de Deus e proclamam sua santidade. Os arcanjos, como Miguel, atuam como líderes e defensores no exército celestial, combatendo as forças do mal e protegendo o povo de Deus. E os querubins, com sua majestade e função de guarda, asseguram a proteção da santidade divina. Esses seres celestiais não são apenas figuras simbólicas, mas agentes ativos que desempenham papéis essenciais na administração do reino de Deus. Eles refletem diferentes aspectos da glória, do poder e da justiça divina, e sua presença nos lembra da complexidade e da ordem do reino celestial. Ao refletirmos sobre suas funções e características, somos convidados a considerar nossa própria relação com Deus e nosso papel no cumprimento de sua vontade. Assim como os anjos, serafins, arcanjos e querubins servem com devoção e precisão, somos chamados a viver de maneira fiel e obediente, buscando sempre a pureza, a proteção e a justiça que Deus oferece. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar aprendendo mais sobre os mistérios da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Sua participação ajuda a espalhar a mensagem da Palavra de Deus e a fortalecer nossa comunidade de fé. Nos próximos vídeos, continuaremos a explorar temas profundos da Bíblia, trazendo clareza e compreensão para todos aqueles que desejam crescer espiritualmente. Agradecemos por estar conosco hoje e que Deus abençoe ricamente sua vida.